Então vamos lá, para finalizar nossa programação de hoje, nós vamos apresentar o painel 5 com o tema Cases de Inovação para a Área da Saúde. Eu convido como moderador deste painel o senhor Adriano da Silva Andrade, CEO da Biomeditec. Já apresentando, Adriano é engenheiro biomédico, graduado pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, é engenheiro de segurança do trabalho pela Universidade de São Paulo, USP, avaliador sênior do Sistema Brasileiro de Acreditação, ONA e Acreditação Canadense. Há 14 anos é pós-graduado em Gestão de Saúde Pública, docente do curso Pós-Graduação de Qualidade e Segurança do Paciente do SENAC. E também é CEO da empresa Biomeditec Engenharia Clínica. Como palestrantes, eu convido o senhor Gleidson Cavalcante, engenheiro especialista em telemedicina do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas. Convido também a senhora Miriam Cristina Fogaça Carneiro, gestora comercial e de projetos em empresas de inovação e tecnologias da Nanoware. E convido novamente o senhor Cleiton Caldeira, gerente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, inicialmente eu vou passar a palavra ao moderador, o senhor Adriano, para contextualizações iniciais. Em seguida eu farei a apresentação de cada palestrante. Vamos lá. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no último painel, né? Gostaria de agradecer aí o convite feito, né, Celso, Jean, Renesp, né, para a gente aqui é uma honra estar finalizando, né, esse painel. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes por terem, né, dado esse tempo para a gente compartilhar todas as informações. Inovação, gente, é tudo aquilo que a gente faz diferente, né? Tudo aquilo que foge do comum, né? Então, essas três palestras a gente vai discutir todas essas interações dessas ferramentas que são incomuns, né? Que ainda elas estão crescendo, né? Então, vamos aproveitar bastante e é isso aí. Então vamos lá, como primeira palestra desse painel com o tema Desafios da Telemedicina Avançada, Case UTI Conectada. Convido o seu Cleidson Cavalcante, ele é engenheiro especialista em telemedicina do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Só apresentando, Cleidson é graduado em Engenharia de Automação com especialização em Internet of Medical Things e Convergência Digital. Como líder de projetos de P&D para iniciativas governamentais, empresariais e acadêmicas, somam-se cerca de 20 projetos realizados. Atualmente, ele é pesquisador e líder de projetos de P&D junto à unidade de eletroconvulsoterapia do Instituto de Psiquiatria, a UTI respiratória do Instituto do Coração e ao LIM09 do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nesse contexto, ele tem realizado investigação técnica e científica exploratória sobre MEMS e NEMS, compostos por materiais bidimensionais, por exemplo, tubos de nanocarbono, grafeno, etc. Sinais, por exemplo, ESG, SpO2, OC, frequência de pulso, frequência respiratória e etc. Por outro lado, ele tem liderado projetos de integração de dados de dispositivos à beira-leito para UTI, tele-UTI e projetos de monitoramento contínuo de pacientes. Bem-vindo, Cleidson. Uma apresentação para você.
Boa tarde, bom final de tarde para todo mundo. Lembrando, da próxima vez eu vou mandar um resumo, eu vou mandar só pesquisador do Hospital das Clínicas. E vou te falar a verdade, fiquei preocupado com os últimos painéis, pelo que eu entendi da garantia da qualidade de serviços e produtos. Nós aqui da inovação, a gente é praticamente um produtor de problemas para os próximos anos, né, Cleiton? Obrigado. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês. Vou pedir, melhor? Vou pedir para vocês assistirem um vídeo muito rapidinho, só para a gente ter contexto. Você pode passar para mim? Pacientes de comorbidades como diabetes e HIV positivo. Hoje, o paciente encontra-se em ventilação mecânica no modo PSB, que foi colocado hoje durante a manhã. Antes ele estava no modo ativo controlado, com uma FiO2 de 21%, uma PIB de 5, uma sensibilidade 0,4, com um volume médio em torno de 400, mantendo uma boa tolerância. Me parece a curva de um doente ainda intoxicado pelo fentanil. O fluxo respiratório, ele faz umas barrigas, esse último, ele faz uma barriga para baixo antes de vir a próxima respiração, entendeu? Isso é sinal de que o paciente está apertando a barriga e aí ele ganha energia potencial e na próxima para ele fazer um volume maior. Então, olha só, seu fluxo respiratório, em vez de ser uma exponencial bonitinha, né, assim que tem um pico respiratório e vai diminuindo, ele é meio achatado, está na iminência de fazer o frozen check. Nesse caso, quando ele tem insuficiência renal, vai ficar complicado a gente experimentar dar ou um pouquinho de morfina ou metadona. Então eu esperaria. Presta atenção para ver se na hora que você ajusta a sensibilidade, some essas curvas em L. Realmente eu checaria se você não está tendo um pouquinho de alto disparo. Então experimenta mudar para -1, e aí eu esperaria. Muito obrigado. Pessoal, pedir licença para mostrar um vídeo, que normalmente é uma coisa que a gente não faz nas apresentações, porque, para resumir bastante, de forma mais tangível, o que a gente está fazendo, o que nós temos feito nos últimos 3 anos. Então, em vez de eu explicar tudo, eu mostrei, na verdade, um trecho de uma discussão clínica, de um round de UTI, que ocorre entre 2 pontos. Entre nós aqui, da UTI respiratória do INCOR, quem está conduzindo a discussão é o professor Marcelo Amato, e do outro lado nós temos uma UTI em Sobral, no Ceará. O que está acontecendo? Ambos os lados estão vendo os dados, os mesmos equipamentos em tempo real. E estão ajustando a terapia desse paciente. Na verdade, a terapia não, as terapias desse paciente no contexto intensivista. Né? Muita gente aqui não é da saúde, necessariamente, não tem obrigação de saber de tudo, mas eu acho que dá para perceber uma coisa que é importante, que é a quantidade de informações que são combinadas para se tomar decisões, dentro de um equilíbrio muito delicado com relação ao paciente. Essa é a realidade de uma UTI. E é nisso que a gente vem trabalhando. Inclusive, quando eu digo que eu sou pesquisador do Hospital das Clínicas, eu sou apenas mais um pesquisador do Hospital das Clínicas. É uma imensa honra para mim trabalhar com essa gente, trabalhar especificamente com o Marcelo Amato, trabalhar com o Carlos Carvalho, que é um grupo de pesquisa que vem trabalhando desde, pelo menos de forma documental, em medicina de precisão, desde de 1995, pelo menos são os primeiros resultados disso, né? Quando a gente fala de ventilação, especificamente falando de ventilação protetora. Né? Então, a gente pode, mais recentemente começou a sair muito termo, assim, medicina de precisão, mas o que
é necessariamente ventilação protetora, senão uma medicina ajustada à especificidade daquele paciente versus aquele momento clínico do paciente. Que nessa hora é nas próximas 2 horas será outro. Isso é ventilação protetora. E no Journal English, lá em 1989, muita gente aqui eu acho que nem era alfabetizado ainda, o nosso grupo já estava publicando para o mundo inteiro e, na verdade, estava ratificando já premissas que vinham se consolidando nos últimos 5 anos sobre a driving pressure. E o que é isso? É um índice que foi criado baseado em uma série de parâmetros ventilatórios para indicar qual é o melhor ponto de equilíbrio ventilatório ou da estratégia ventilatória para aquele paciente, naquele momento do paciente. Até então, nós tínhamos 50% a mais de óbito de pacientes intubados. Para vocês terem uma ideia da diferença que isso fez do ponto de vista da terapia intensiva. Ou seja, metade dos pacientes que tinham, por exemplo, insuficiência respiratória aguda e estavam entubados em uma óbito. Muitas vezes, muito mais pela mecânica ventilatória, pela própria terapia, do que pela doença de base que levou à terapia intensiva. Essa é a realidade até 1989. E aí a gente faz um grande salto aqui para 2019, em que 30 e poucos anos depois, se a gente considerar que as premissas são de 1995, são 30, 40 anos depois. O que aconteceu nesse período é que esse grupo, assim como muitos grupos no planeta inteiro, vem trabalhando arduamente para conseguir ter o melhor refinamento possível do momento do paciente e conseguir fazer essa intervenção de forma mais precisa possível. E principalmente enxergar efeitos deletérios na terapia, durante a terapia do paciente, e conseguir dar uma resposta rápida. Isso faz toda a diferença no desfecho desse paciente de terapia intensiva. Mas por que a gente está dando essa volta imensa? Porque aqui, em 2020, nós aqui no Complexo HC, no 11º andar, a gente reuniu 1.000 leitos de UTI só para Covid. 1.000 leitos no mesmo lugar. Desses 300 leitos, eram pacientes super graves, não era só entubado. É um paciente muito, muito ruim, com várias comorbidades, exacerbadas por causa do Covid. Nós tivemos, assim, sendo bastante ortodoxo, nesse grupo de 300 leitos, cerca de 40% de mortalidade, contra a média nacional, incluindo UTIs de vários níveis de gravidade, acima de 65% de mortalidade dos pacientes entubados. Por que isso aconteceu? É pior, isso já acontecia antes do Covid. É pior, continua acontecendo depois do Covid. Provavelmente por quê? Ou melhor, nós sabemos por quê. Primeiro que nossa infraestrutura de terapia intensiva é mal instrumentada na ponta. Quando ela tem instrumentos na ponta, o profissional de saúde não necessariamente sabe operar esses instrumentos. Mais complicado ainda, os profissionais de saúde não reúnem uma quantidade larga de conhecimento que é preciso na terapia intensiva para combinar as informações que esses equipamentos fornecem e entender o momento do paciente. É pedir muito? Realmente é. É pedir bastante. E a quantidade de pacientes que morreram e que morrem hoje ainda entubados no Brasil reforça isso, não só no Brasil, no mundo inteiro. E diz para a gente que os nossos profissionais não sabem ventilar, assim por diante. Então, qual é a saída para isso? Nesse momento, lá em 2020,
criou-se a efervescência de que, olha, nós temos que urgentemente colocar o que a gente tinha incipiente dentro da UTI respiratória, dentro do LIN9, que é de Laboratório de Investigação Médica e Pneumologia, colocou um sonho em prática, né? Que é conseguir convergir os dados de ventilação, monitoração multiparamétrica e infusão de medicamento para o mesmo dashboard, para que se possa fazer uma monitoração síncrona desses dados, intraleito, extraleito e extra-hospital. Porque, do contrário, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um transbordo de paciente dentro do próprio HC. Se a gente demorar muito, a gente perder tempo em tirar o paciente da UTI, tirar o paciente da ventilação mecânica. E a gente conseguiu, assim como o Ricardo, que falou antes da gente, todo mundo se ardeu no começo do Covid, porque tudo que não fizeram em 40 anos, a gente teve que fazer em 3 meses. Né? Ou pelo menos fazer algo razoável, operável. E aí, lá em 2020, por esforço próprio nosso, do grupo de pesquisa, por esforço do Complexo HC, a gente começou a trazer vocês da indústria, também muito sensibilizados, falou assim, gente, vamos trabalhar junto e vamos abrir os protocolos de comunicação dos seus equipamentos, né? E jogar para o mesmo dashboard. Esse movimento trouxe várias indústrias para trabalhar junto. Acho que nunca a gente trabalhou junto. E olha que a gente é um grupo assistencial que metade do tempo faz pesquisa de equipamentos, inclusive, na nossa UTI. Mas mesmo assim, a gente nunca teve tanta cooperação. E cooperação intra-HC também, né, Cleiton? Que nos levou o quê? Lá em 2021, a gente já tinha um acordo com algumas empresas, entre elas a LifeMed, já tinha um dashboard para convergir os dados. Parte dos equipamentos de ventilação, monitoração e bomba, a gente tinha os protocolos. E, mais do que isso, o próprio HC, regime de urgência, se mobilizou junto com o governo do Estado de São Paulo, posteriormente se mobilizou junto com o BID, com a participação assim, incrível do Inova HC, que acabou capitaneando a expansão dessa proposta, né, e a expansão da relação com as empresas, né, não só para a UTI respiratória, mas para mais 7 UTIs dentro do Complexo HC. Em paralelo, se trouxe o quê? Não sei se isso trouxe ou se foi a demanda que impôs isso a nós, que a gente também começasse a integrar equipamentos em UTIs fora do estado, fora do HC e fora do estado de São Paulo. Então a gente tem lá em 2021 também uma parceria de próprio bolso nossa com a LifeMed. Vamos pegar 3 UTIs que a gente tem alguma relação. Então a gente pegou aqui lá em azul, a gente pegou Curitiba, Campo Grande e João Pessoa. E fizemos o primeiro ensaio daquilo que vocês viram no vídeo. Integramos os equipamentos, colocamos o codec de vídeo chamada dentro da mesmo dashboard e começamos a discutir casos. Fizemos isso durante 14 meses. O que levou o Ministério a entender que, com Covid ou sem Covid, o problema é o mesmo. Então, vamos fazer um piloto. Segundo o Ministério, 10 UTIs é o suficiente para fazer um piloto. Mas 100 leitos, além dos nossos. Então, hoje, é o nosso status aqui. Nós temos mais ou menos 21 UTIs integradas e 266 leitos integrados, contando HC e fora do HC. Eu estou falando desses números todos para depois dar uma dimensão do problema que a gente está gerando para o pessoal de qualidade, tá? Logo isso vai chegar para vocês. Só para a gente ter uma ideia, só no HC, dentre os nossos meros 500 leitos mais ou menos de UTI, a gente tem mais leitos de UTI aqui do que a Oceania, tá? Inteira. Nós temos o quê? 20% dos leitos já estão integrados. A gente junta a UTI respiratória, 6 UTIs do central, mais a UTI do EOP. Tem coisa a fazer ainda? Tem. Mas a gente consegue visualizar todas as UTIs atualmente, remotamente, em qualquer lugar. Né? E conseguimos, assim como vocês viram o Marcelo Amato, que é o chefe da UTI respiratória, fazer discussão de caso, e consegue fazer discussão de caso da casa dele com o pessoal multiprofissional da UTI respiratória.
E aí, trazendo aqui para o principal ponto da nossa conversa. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente junta parâmetros, junta componentes para conseguir integrar equipamentos de forma a propiciar uma assistência, uma terapia sob medida para cada paciente. Eu fiz isso. Eu fiz sozinho. Então vamos começar pelo tamanho do problema. Se a gente olhar aqui, isso aqui é a arquitetura da UTI respiratória, gente. Então nós temos lá hoje, vou falar de cabeça, se eu errar, me ajuda. Hoje nós temos integrados monitor multiparâmetros, N-Roll, cama mecânica, que nesse caso é eletrônica, a gente também está integrando por causa da relação de inclinação da cabeceira, lateralização, peso, aerolinete, bomba de fusão é da LifeMed e ventiladores tem de todo tipo. Tem MagnaMed, tem Dräger, tem Bennett, tem Servo-I da Getin, tem mais o que mais? Basicamente, eu acho que é isso. Qual é a parte complicada disso tudo, e aí o pessoal de qualidade de produto deve estar se coçando, é que eu tenho que replicar esses litros, o dado que é gerado dentro de cada um desses equipamentos para um servidor e também para um outro dashboard, que não é o dashboard nativo, por exemplo, do monitor multiparamétrico. Né? Isso em si já foi um grande esforço. O segundo esforço é decodificar todos os grupos de mensagens que esses equipamentos geram, né? E para que fizesse a decodificação, transmissão e recomposição dessa mensagem. Isso foi o nosso grande esforço que passa por um grande acordo político de mercado com a indústria. E falando, vocês estão falando de certificação e etc., e até acho que o Ricardo comentou, né? Como que a gente que é importante a gente trazer a indústria junto com a gente, até para uma maturidade de mercado. Né? E aí, no final a gente vai falar mais sobre isso, quanto que a indústria amadureceu do ponto de vista de rever qual é a sua estratégia de market share. Não é mais verticalizar, né? Não é mais fechar os seus protocolos de comunicação num tempo jurássico lá, pré-NEMA. Né? Quem é do DAICOM, imagem médica, deve saber o que eu estou falando. Então, passando do tempo de resolver esse assunto. E a indústria, boa parte dela, que não tem medo da qualidade do seu produto, não se apoia mais nessa bengala. Isso tudo foi acordado, foi uma das coisas mais importantes. E como premissa, o que a gente teve que conseguir? Para a gente conseguir oferecer o que a gente se propõe, né, a gente precisa ter o quê? Ter uma integração que seja multimodal. Qualquer tipo, categoria de equipamento, ventilação, infusão de medicamento, etc. A gente precisa ter dados heterogêneos para fazer monitoração efetiva em terapia intensiva, para fazer discussão de caso de terapia intensiva e para fazer o que a gente quer, que está fazendo agora, que é predição em cima desses dados, não basta só eu ter a replicação do sinal, dos alarmes e dos dados numéricos. Eu preciso das curvas fisiológicas integrais. Okay? Sem isso, eu não tenho momento fisiológico efetivo daquele paciente. Sem isso, eu não consigo, do lado de cá, conversar com o profissional do lado de lá e pedir para ele fazer uma pausa inspiratória e eu ver daqui e falar assim, sim, vamos ver qual que é o delta, o P1 efetivo dessa ventilação e por aí a gente fazer um cálculo da drive adequada para esse paciente. Tem um monte de gente de ventilação aqui, por isso que eu falei isso. Vocês devem saber o que é. Portanto, a gente precisa desses dados integrais e padronizados. Isso foi uma grande briga, e do ponto de vista de qualidade, foi quando, no meio do Covid, né, tinha tudo que era bicho de equipamento chegando no HC. Tem essa coisa também. O ponto de vista de qualidade é quando a gente enxergou que não existia dentro dos equipamentos. Tinha muito equipamento que tinha nem buffer direito. Então a gente já fez um grande filtro aí. E aí quando a gente passa para outro ponto que foi que eu já comentei, que é
Essa integração não pode ser vertical. Nosso parque de equipamentos não é vertical, não é de um fabricante só. Não pode ser, estou a menina me censurando aqui. Não pode ser. Tá? Ele é, muitas vezes, antigo, ele é de várias marcas, etc, etc, e continua sendo. E o mundo também vai ser. Portanto, a minha integração tem que ser agnóstica. Qualquer marca, qualquer modelo. Né? E a gente vem para cá, que é a questão do tempo real. Dá para fazer pausains sem tempo real? Não dá. Né? Então, foi uma grande discussão com os fornecedores. Muitos no segredo industrial, muitos nisso, mas saiu em tempo real. Tá? E também a sincronicidade, um dos maiores desafios. Você colocar todas as modalidades de equipamento adquirindo dado de um paciente no mesmo eixo de instante que você adquiriu o dado. Essa foi uma das grandes dificuldades. E padrões a gente já falou, né? Sem esse negócio, sem HL7, sem as mensagens de texto do médico lá estarem em HL7, ou os sinais fisiológicos estarem em waveform, nada feito. E a gente vou olhar aqui o final do processo, né, em termos de resultado. Nós estamos falando aqui de fevereiro de 2021, foi quando a gente completou a integração da UTI respiratória, e fiz um apelo até final de setembro. A UTI respiratória foi uma das UTIs que apagaram as luzes do Covid, então a gente foi Covid até o final, pelo próprio nome, né? A principal UTI de problemas respiratórios do país. Qual foi a principal diferença que a gente viu? Isso aqui são os números de utilização de sedação da nossa UTI. 1, 2, 3, 4 meses mais ou menos, a gente começou a perceber na nossa UTI uma redução de 20% no consumo de sedação. Quem é o pessoal da ventilação mecânica já entendeu qual é a conversa, mas eu vou colocar para todo mundo. A partir do momento que os nossos profissionais, médico, enfermeira, físico, etc., passa o olho no painel, ele já enxerga lá que tem uma curva de assincronia. Ele já enxerga ali que eu tenho um resíduo, eu tenho secreção na via ventilatória. Rapidamente ele vai lá e soluciona o problema. A maior parte das vezes, uma assincronia ele resolve alterando o modo ventilatório, aumentando, diminuindo a frequência respiratória. Não necessariamente recorrendo à sedação. Como mais rápido ele faz isso, menos ele vai exigir ou vai criar potencial lesivo para um pulmão ou para o músculo diafragmático. Né? Isso quer dizer o quê? Esse paciente tem chance de ser desmamado mais cedo. Esse paciente, ele vai inclusive precisar de menos sedação. Ele vai ser minimamente lesionado. Então, fazendo aquele arco lá desde de 1995 até agora, o Covid, apesar do que foi, ele foi uma grande alavanca para lançar a gente de verdade numa medicina de precisão muito mais acurada e plural em diversos parâmetros. Ou seja, aquilo que está na cabeça do professor Carlos Carvalho, do Marcelo Amar, da Carmen Barbas, etc., passa a ter a possibilidade de ser disseminado na rotina assistencial de cada UTI. Não só da nossa, mas de outras que isso é discutido. Isso muda a cultura. Ou seja, você incorpora ao processo da UTI qualidade e pulei a parte clínica. Tá? Não vou passar isso tudo aqui, que não vou torturar vocês. E vamos direto aos números finais. A gente reduziu o consumo de sedação. E eu imaginava que isso ia acontecer no nosso UTI. É uma UTI sofisticada, tá? Sem metragem alguma, uma UTI foi feita para isso. Eu falei assim, todo mundo certinho, todo mundo sabe tudo. Não vai ter diferença. Teve. Agora vamos passar rapidamente, já acaba, tá, moça? Rapidamente esse número. Isso aqui são as 3 UTIs que a gente atuou durante o período do Covid, durante 14 meses, de forma integrada. Essa taxa em azul quer dizer o percentual de pacientes intubados delas. Né?
E o que assustou, assim, 15 dias aproximadamente foi a média de intubação dessas UTIs por paciente. É bastante alto. Quem é de terapia intensiva sabe que é alto até para Covid. Né? Isso não é dado declarado, tá? Isso é dado de máquina. Porque, como a gente tem todos os equipamentos integrados, eu sei quando um paciente foi alocado num ventilador e quando ele foi retirado desse ventilador. Então, o seu tempo que ele ficou em ventilação mecânica exatamente. Não estou colocando aqui os números de intervenção, que a partir do momento que a gente passou a discutir com essas UTIs, esse tempo de ventilação mecânica tende a diminuir. E até para quem é da área de ventilação, ou seja, o tempo em que esse paciente passou a uma terapia ventilatória espontânea aumenta. Né? Mas eu estou colocando para vocês uma fotografia de como era a realidade no mesmo período para o resto do Brasil. Então, estou falando de 3 UTIs e vocês podem olhar que você tem uma amostragem razoável do Brasil. Né? Curitiba, Campo Grande e João Pessoa. E assim mesmo, é um número bastante pesado. Aqui eu só estou colocando para vocês, pela primeira vez, o que significa em termos de dashboard a convergência dos dados de todos os equipamentos que a gente tem na UTI. Né? Nesse caso, é a nossa UTI respiratória, em que a gente consegue enxergar ao mesmo tempo, e também o histórico em tempo real, das bombas de fusão, dos ventiladores, do monitor multiparamétrico, da cama, e algumas outras coisas que a gente tem integrado com impedância elétrica, mas não está aqui. Impedância elétrica é só para visualização remota. Vamos pegar aqui, para a gente terminar, eu vou abordar a visualização desses dados aqui, que é a visualização da ventilação mecânica das curvas ventilatórias. Como eu falei para você aqui, é imprescindível que tenhamos as curvas ventilatórias em waveform, é imprescindível que seja em tempo real, é imprescindível que tenha plena sincronicidade entre as modalidades de equipamentos. E vamos olhar na segunda linha de curvas, ali no volume, você está vendo aquele tracejado. Aquilo ali é aquele serrilhadinho, aquilo ali é água no circuito, provavelmente secreção. As coisas que mais acontecem no UTI. Né? É prejudicial? Sim, claro, tem que tirar isso daí, isso faz isso para os pacientes. Mas isso hoje, nesse momento, no nosso UTI, nas outras UTIs, a gente faz a monitoração visual. Né? É muito melhor do que a gente tinha antes, porque antes a gente só tinha monitoração com lá no leito, para ver. A diferença é essa. Quanto que esse pessoal andava para saber o que estava acontecendo no paciente? Você ficava sabendo. A gente tem que pensar que isso é uma coisa chamada turno da noite. Né? Qual é o momento de desenvolvimento, de implementação de testes agora? Reconhecimento de padrão. Reconhecimento de padrão fisiológico a partir do quê? Da abstração oferecida pelos sinais. Reconhecimento de padrão quando eu tenho secreção na saída do ventilador. Reconhecimento de padrão quando eu tenho assincronias, por mais discretas que elas sejam. Né? O pessoal conhece ventilação, já está olhando na curva de volume, já está vendo a sincronia bem pequenininha ali, bem discreta, quase ela não existe. Né? Mas ela existe e daqui a pouco ela desaparece, ela vai e volta, fica 1 hora, talvez fique meia hora, só que no conjunto ela ficou suficiente para estragar o pulmão do meu paciente. Meu não, que eu não sou médico, tá? Do nosso paciente, do nosso tempo. Qual que é a ideia? Reconhecimento de padrão e alerta para o profissional responsável para que ele possa responder rapidamente. E assim a gente subtrai, ou pelo menos mitiga bastante, o efeito deletério da própria terapia intensiva no conjunto. Tá? Eu acho que aquilo foi uma das premissas da criação do grupo de pneumologia lá na década de 80 e 90. A gente hoje está conseguindo
fazer essas mesmas premissas serem instrumentadas e colocadas em larga escala para todos os profissionais. Pessoal, basicamente era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigada, Gleidson, pela apresentação. Colocar o Media Code para captação da apresentação dele, aí está. E vamos seguir para a segunda palestra desse painel com o tema A Nanotecnologia Aplicada ao Vestuário Hospitalar. Eu convido a senhora Miriam Cristina Fogaça Carneiro. Ela é gestora comercial e de projetos em empresas de inovação e tecnologias Nanoware. Só apresentando-a, Miriam é bacharel em Ciência da Computação, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pós-graduada em Mediação e Arbitragem, Direito, UF de Santa Catarina, é pesquisadora na Engenharia Mecânica, também na Universidade Federal de Santa Catarina, pós-processadores, CAD, CAM, células de manufatura e automatização de processos. Ela é gestora pública nas áreas de TI e planejamento e projetos, em estudos continuados nas áreas de ciência da computação, inteligência artificial e educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em atuação no GIPELS, Grupo Interinstitucional de Pesquisas sobre Língua de Sinais. É gestora comercial e de projetos em empresas de inovação e tecnologias e CEO da Telsoft Inovação e Tecnologias. Bem-vinda, Miriam. Boa apresentação para você. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Scaramelo pelo convite que foi feito à Nanoware. Estaria aqui conosco o André Flores, CEO da Nanoware, mas ele está em viagem e é com muita honra que eu represento a empresa aqui com vocês. Parabéns pelo evento. Eu vou ser breve e vou falar a princípio sobre a nanotecnologia. E numa definição clássica de nanotecnologia, nós temos o seguinte: a nanotecnologia é um campo científico, tecnológico, transversal, disruptivo e pervasivo, dedicado à compreensão, controle e utilização das propriedades da matéria em nanoescala. Nós estamos trabalhando com a matéria. De que tamanho é essa escala que nós chamamos de nano? Ela representa 1/bilionésimo do metro. Nós nascemos com ela. Todo o nosso organismo é nano. E quando se vêem as pesquisas que encontramos, na área médica principalmente, se utilizam equipamentos e produtos com nanotecnologia. Na época em que eu fiz ciência da computação, nada disso existia. Um computador ocupava um andar inteiro da faculdade. Eu fiz isso em 77. Nem se imaginava um monte de... Eu acho que nenhum de vocês era nascido ainda. Né? Hoje, alguns, né? Alguns também. Hoje, nós carregamos a nanotecnologia na mão. Nós olhamos a nanotecnologia todo dia.
e nem nos damos conta disso, porque nós desconhecemos. Qualquer material é passível de transformar-se em nano. Certo? Muito bem. Não vou me alongar da nanotecnologia, porque o André é o mestre nesse assunto e eu vou apresentar a Nanoair e a inovação que nós criamos com o projeto que ele desenvolveu durante 10 anos na Coreia e trouxe o conhecimento ao Brasil. Chegando ao Brasil, ele veio com a família, a esposa dele também trabalha na mesma área e pesquisou com ele durante esses 10 anos. Chegando ao Brasil, um dos seus filhos teve um problema de saúde, foi internado e acabou pegando uma infecção hospitalar, quase ficou muito mal. E dessa experiência, ele e a esposa se olharam e disseram assim: aquilo que nós conhecemos lá, a nanotecnologia, nós vamos fazer alguma coisa para salvar vidas, ou pelo menos para auxiliar esse processo. E eles passaram então a observar o que acontecia no mercado, estudar os hospitais, andar, ler e buscar conhecimento. E perceberam que os tecidos utilizados no hospital poderiam ter alguma coisa a ver com aquelas infecções. E se perguntaram, então, o que tem no uniforme hospitalar? A primeira relação feita entre infecção e micro-organismos em roupas hospitalares diz o seguinte: a possível ocorrência de infecções a partir de micro-organismos alojados em roupas e jalecos de profissionais de saúde é um assunto controverso. Um relato de caso de 1992 é um dos poucos que estabelecem esta relação direta com o uniforme hospitalar ao identificar o bacillus cereus, causador de meningite, em 2 pacientes de neurocirurgia nas mãos dos profissionais do centro cirúrgico. Como a higienização das mãos pré-cirurgia teria exterminado a bactéria, a hipótese considerada mais plausível foi a de que tecidos do centro cirúrgico funcionaram como fonte de infecção. Posteriormente, numa revisão sistemática publicada em março de 2019 no American Journal of Infection Control, analisou os 22 estudos de maior relevância sobre a existência de bactérias em roupas hospitalares e comprovou que os tecidos servem como reservatórios de micro-organismos potencialmente perigosos. Apresentou, então, uma compilação dos micro-organismos achados em jalecos e roupas cirúrgicas em 22 estudos. Eu vou fazer uma observação aqui, que foi identificado que nos jalecos existem mais micro-organismos do que existem nos scrubs. Parece óbvio. Por quê? Porque o scrub, em geral, o pijama cirúrgico, ele é usado dentro do hospital. Dificilmente ele sai de dentro, né? O jaleco não. Os jalecos estudantes usam, muitas pessoas usam, médicos em seus consultórios, e eles andam com aquela veste por onde forem, né? Então, o lógico se aparece nesses vários estudos, embora não tenha citado aqui, mas eu acho que é importante essa colocação. Nesse estudo, nessa compilação dos micro-organismos achados nessas vestes, eu quero destacar o Staphylococcus aureus, que ele aparece em até 71% dos jalecos e aventais, e em 18% das roupas privativas, que são os scrubs. O Staphylococcus coagulase negativa, que não foi analisado para jaleco,
mas que chega a 90% nos scrubs. Acinetobacter spp, que chega a 33% nos jalecos e a 43% nas roupas privativas. E a flora cutânea, que chega a 64% e 68%, respectivamente. Todos os outros têm uma representatividade significativa, mas estas bactérias são as mais citadas, né? Uma outra informação sobre o panorama da contaminação encontrado durante os estudos é que, de acordo com a Anvisa, estão presentes nos uniformes hospitalares entre 10 na 6 e 10 na 8 bactérias por 100 centímetros quadrados de tecido. Considerando aqueles estudos das bactérias, e isso é mundial, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, desenvolveu uma lista de patógenos prioritários, da qual não apenas o gênero Acinetobacter faz parte, como uma das suas espécies, o Acinetobacter baumannii, e que é classificada como prioridade 1. Mais uma observação. No Brasil, o setor de atividades de atendimento hospitalar registrou 4,8 mil afastamentos por motivo acidentário, que é a doença profissional. E uma outra observação é que as tecnologias vestíveis wearables para a prevenção da exposição a agentes biológicos são recomendadas pelo National Institute for Occupational Safety and Health como relevantes para o avanço da segurança, da saúde do trabalhador e bem-estar dos profissionais. Isto posto, a gente achou importante fazer a colocação também de que o uso e a manutenção das vestes hospitalares mantém protocolos específicos e exige a ação e a responsabilidade compartilhada em sua execução entre a instituição e cada profissional. Os itens de cuidado são uso, limpeza e higienização, manutenção, transporte e armazenagem. Isso para cada veste utilizada no meio hospitalar. Com essas considerações, nós chegamos então em 2019 à constituição da Nanoware, com um propósito específico de desenvolvimento, que é criar uma solução para evitar a contaminação cruzada e as infecções hospitalares. Esta solução se concentrou, então, na nanotecnologia, com a criação de uma composição específica de elementos para as 9 propriedades que foram criadas. As mais utilizadas em hospital são a antimicrobiana, a hidrorrepelente e a antiviral. E veio então a execução, testes e laudos que foram realizados nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O têxtil com a nanotecnologia Nanoware, ele mantém as suas características originais, não muda nada a característica do tecido, tem durabilidade ampliada com as 3 nanos, né? Não sofre alteração da cor, torna-se suave ao toque e a tecnologia pode ser aplicada em qualquer tipo e composição de tecido. A propriedade antimicrobiana, ela inibe a proliferação de 650 micro-organismos patogênicos, bactérias, fungos e ácaros, ajudando no combate de infecções e contaminação cruzadas, não apresentando toxicidade
em contato com pessoas. Elimina maus odores, torna os produtos têxteis mais higiênicos, passa a sensação de frescor e de roupa limpa nos têxteis tratados, aumenta a segurança biológica em ambientes restritos e comuns, e no contato direto com a pele, a tecnologia antimicrobiana apresenta ótima absorção, impedindo a transpiração. Junto com a antimicrobiana, a propriedade hidrorrepelente apresenta a ação hidrofóbica, repelindo líquidos, projeção de gotículas, aerosol e secreções. Nessa oportunidade, em 2019, que nós tivemos o início da pandemia, nós fizemos um trabalho muito grande no Brasil, em que nós produzimos um número de máscaras muito significativo, alguns foram distribuídos, e a partir daí nós começamos a autoprodução de todos os materiais que são produzidos pela Nanoware. Os jalecos, os enxovais, os scrubs, máscaras, gorros. E esta tecnologia, ela evita, facilita também o processo, como eu vou dizer logo em seguida, proporciona economia de água, energia e custos na manutenção do têxtil, evita acúmulo de sujeira, põe manchas, inibe a umidade. Então, eu vou fazer também, nós trabalhamos também na economia como um todo. A economia da energia, a economia de água. Nós não podemos alterar, são os processos hospitalares, por exemplo, das lavagens. Isso nós não podemos interferir ainda, né? É algo que nós gostaríamos de, com o tempo, ver os hospitais utilizando a nano para evitar estas questões que são conhecidas e sabidas das infecções. Mas tem vantagens muito significativas. Ela torna o tecido mais leve, ela facilita a limpeza do têxtil e amplia a durabilidade do tecido. Estas são outras especificações desse processo. Nós temos hoje colocados no Rio Grande do Sul, nos hospitais do Rio Grande do Sul, toda a linha de enxoval, a linha de vestes. Os hospitais têm feito as pesquisas e elas têm sido muito positivas, proporcionando uma redução até o momento, porque nem todas as áreas do hospital foram atingidas com as vestes, mas uma redução de 40% das infecções. Nós tivemos a oportunidade de, o ano passado também, fazer um trabalho junto com o Catalisa ICT da PUC-RS, onde o objetivo geral era analisar as vestimentas hospitalares com o uso da nanotecnologia e sua potencial contribuição na redução da contaminação cruzada e as taxas de incidência de infecções hospitalares e no saving também de lavanderias. Nesta pesquisa, nós atendemos a zero o número de infecções de um andar que foi todo fechado, todas as camas daquela UTI utilizaram as vestimentas Nanoware, as pessoas que entravam também no local, da mesma forma, usavam as vestes e agora, o André já deve estar fazendo isso, juntamente com o Dr. Diego Falsi, eles estão fazendo os artigos e repassando os resultados obtidos, que foram completamente positivos. Eles atingiram o índice zero de infecção dentro dessa unidade. Então, eu compartilho com vocês, não detalho números, mas oportunamente, num momento adequado, esse projeto será apresentado com seus resultados.
e aqui vocês já ficam cientes, né? Nós temos novos projetos agora, iniciando. Nós começamos agora com o investimento do FINEP. Vamos iniciar um trabalho com curativos, com nanotecnologia, para a redução do tempo de cicatrização das feridas. Iniciaremos com um tipo de curativo, estamos estudando todos os outros. É um trabalho que será realizado com grupos do Brasil, dos Estados Unidos, do México e da Europa, em conjunto. É um projeto que levará em torno de 3 anos, mas já com uma previsão de colocação, de estabelecimento da fábrica dos curativos aqui no Brasil. Bem, em termos do trabalho que nós já realizamos até aqui, era isso que eu gostaria de deixar aos senhores, colocar a Nanoware à disposição e os detalhamentos de projetos e de resultados e de trabalho que nós já fizemos, da mesma forma. Fica à disposição de todos. Obrigada. Muito obrigada, Miriam, pela apresentação. Aí está o Media Code, a captar a apresentação dela. E para finalizar, como palestra 3 deste painel 5, com o tema Case, Conectividade Avançada e 5G e seus impactos na área da saúde, eu convido o Sr. Cleiton Caldeira, gerente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da FMUSP. Apresentando novamente, Cleiton atualmente trabalha como gerente de tecnologia da informação e transformação digital do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP. Graduado em Engenheiro Elétrica e Tecnologia em Saúde, é especialista em administração hospitalar. Possui experiência de 15 anos na área de tecnologias médicas, engenharia clínica e gestão hospitalar com foco no diagnóstico por imagem. Bom, bem-vindo, Cleiton. Boa apresentação para você. Bom, boa tarde a todos novamente. Eu agradeço pelo convite, Adriano, Celso, cumprimento a mesa aqui, as palestras que a gente assistiu até agora. Eu sou o último nessa missão, agradeço por quem resistiu até o fim de estar aqui com a gente. Não é um dia fácil para São Paulo também, eu sei que quem dependeu de chegar de metrô aqui teve uma complicação e certamente vai ter um pouco para ir embora. Antes de eu entrar no tema, em si eu gostaria de falar um pouco sobre o HC, aqui a nossa casa. Nós estamos no Instituto de Radiologia, o HC ele é composto por 8 institutos especialistas, o Instituto de Radiologia é um deles, mais 2 hospitais auxiliares. Então a gente tem uma estrutura hospitalar complexa, grande, que abriga aí mais de 2.400 leitos, mais de 450 leitos de UTI, chegando a quase 500, e reúne quase 22 mil profissionais de saúde e profissionais de suporte que trabalham aqui no HC. Então uma estrutura grande. O HC ele é sustentado por 4 pilares, que são entregas que a gente tem para a sociedade, junto com a Faculdade de Medicina. O primeiro é o da assistência. Então, a gente tem números grandes relacionados à assistência. A gente faz mais de 1.500.000 consultas por ano. Então, isso tem um impacto grande, tanto na saúde da cidade de São Paulo, como até na saúde do país. A gente, como pilar de educação, também é um expoente no cenário nacional. Então, a gente forma mais de 2.000 médicos residentes por ano, que representa mais de 6% da formação de médicos especialistas do país, sem contar os programas de formação de profissionais da saúde, como fisioterapia, enfermagem, programas de aprimoramento que a gente tem aqui de gestão, de engenharia, de físico. Então, tem toda essa preocupação e essa entrega com a educação. Na área de pesquisa também, o HC, junto com a faculdade, é um expoente nacional e internacional, produz aí 7,3% de toda a publicação científica brasileira. Então, a gente tem muito orgulho disso. E, recentemente, há alguns anos atrás, o HC
incorporou como um pilar de sustentação a inovação, por acreditar que a inovação tem a capacidade de ser disruptiva e mudar o cenário da saúde. Apresentando o HC, eu já vou entrar num tema que a gente tem trabalhado nos últimos anos junto com o Inova HC. Então, o Inova HC é o serviço de inovação do HC, ele está estruturado para serviços de inovação aberta e faz todo esse ecossistema e também dá apoio a projetos de inovação e incorporação de inovação dentro do complexo, como o projeto que o Cleidson apresentou e os casos que eu vou apresentar aqui para vocês, que é o caso de 5G e conectividade avançada. Eu coloquei aqui de uma maneira bem simples, antes da gente começar a falar dos casos em si, por que o 5G tem essa capacidade que a gente fala de ser disruptivo, de quebrar fronteiras e mudar o cenário da saúde e de outros negócios? Porque ele traz características de rede de cabeada para uma rede sem fio. Quais que são as suas principais características? Estabilidade de conexão, que a gente não tinha até então no Wi-Fi ou no 4G. Baixa latência de rede, ou seja, esse tempo de resposta, e aí para operações em streaming, tempo real, isso é extremamente importante. Aumento de número de dispositivos conectados, então você pode ter um ambiente complexo como um ambiente de indústria, um ambiente hospitalar com vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, sem perda de performance, e banda larga semelhante à rede cabeada ou banda flexível, como o pessoal de tele costuma chamar. Então, essas características que são técnicas ou tecnológicas da rede, que é aumento de velocidade de dados e ultra velocidade, flexibilidade de banda, baixo tempo de resposta, maior disponibilidade de conexão de equipamentos, com essa possibilidade de protocolo de comunicação device to device, associado a uma característica de negócio do 5G, que é a criação de redes privadas ou redes desagregadas, ou seja, você passa a ter a possibilidade de criar uma rede da indústria, uma rede sua, você pode criar uma rede na sua casa desde que a Anatel conceda a faixa de frequência, mas você não é mais dependente das concessionárias, das operadoras, Vivo, Claro, TIM e essas operadoras que operam no Brasil. Então, esse conjunto de características do 5G traz um cenário diferente e abre possibilidades em diversas áreas de negócio, e não é diferente na área da saúde. Então, a gente já assiste um avanço do uso do 5G e uma mudança de cenário em outras áreas. Então, se você pegar montagem de rede privadas em plantas industriais, tem indústria já funcionando com dispositivos de IoT, tudo conectado numa rede privada de 5G, funcionando muito bem e tem bastante casos à disposição. Agronegócio também utiliza, conectar equipamentos de produção de agronegócio numa rede privada de 5G também tem funcionando bem. E a nossa proposta aqui foi fazer essa análise de impacto na saúde, como que a saúde seria impactada com a chegada do 5G. Eu separei aqui algumas, essa figura que ele mostra alguns impactos que a gente tem direto na saúde, e dá para a gente fazer uma relação e enxergar bem como que isso pode nos impactar em curto prazo de tempo. Então, o edge computing é uma tecnologia que pode ser impactada com isso, e a gente está falando de computação de borda, não só de TI, mas em pensar em que existe uma possibilidade num ambiente, numa sala cirúrgica, por exemplo, de você conectar os equipamentos, eles falarem entre si, numa comunicação device to device, ou numa UTI, como foi apresentado aqui. Então, existe essa possibilidade de você levar as aplicações, a tomada de decisão, para ir para o ambiente onde ele está acontecendo, sem depender de uma conexão com servidor e uma conexão que possa trazer uma maior latência. A gestão de dados é impactada, então você consegue otimizar essas informações em processos que dependem de informações. Então você gera o dado, capta o dado, processa esse dado e devolve uma informação. Então, em tempo real, você vai conseguir fazer com que dispositivos de inteligência artificial e aprendizado de máquina consigam te dar respostas em tempo real, sem você precisar ficar esperando uma resposta com uma tomada de decisão. E pode ser uma tomada de decisão de máquina, não uma tomada de decisão humana. Então, é uma tomada de decisão muito mais rápida. Então, essa velocidade de conexão permite isso, tem um impacto grande
no IoT em si, como os exemplos que eu falei, aí a gente pode trazer IoT e os devices médicos enxergar ele como IoT, conectado numa rede, gerando dados, recebendo e trocando informação. Para a realidade aumentada e para a realidade virtual, e aí que a gente fala que o real time é extremamente importante quando você vai fazer esse tipo de transmissão, então latência e velocidade de rede é importante, você consegue fazer isso de uma maneira móvel, e o impacto que tem na telemedicina com o monitoramento do paciente, o wearables e a telesaúde. E aqui a gente não precisa se estender muito, acho que o Cleiton falou num caso que a gente tem aqui que foi muito importante. Então, esse conjunto de propriedades do 5G abre a possibilidade infinitas da gente trabalhar na saúde com projetos que têm impacto. Então, você procurar no Google, você vai achar projetos de ambulância conectada, e aí tem um projeto aqui no Sírio, eles estão trabalhando com ambulância conectada, e já tem publicação sobre isso. Você tem comunicação de devices médicos, você tem cirurgia robótica em cases fora do país, já fazendo cirurgia robótica no Japão e na Índia. Você tem 2 casos de sucesso já fazendo cirurgia robótica usando o 5G, e a gente aqui no HC começou a fazer alguns testes há 2 anos. Então, o primeiro foi em 2021. Então, esse teste foi um teste em parceria com a Claro e com a Ericsson. A Claro entrou com a conectividade de rede pública e a Ericsson com os equipamentos, com as antenas. Foi dentro do Instituto do Câncer, no ICESP, e a proposta foi conectar os equipamentos de uma sala cirúrgica numa solução em cloud para fazer gestão da cirurgia robótica. O que a gente conseguiu medir e ver lá que foi interessante? Teve uma performance significativa em relação a uma medição de cabo e Wi-Fi conectados na mesma sala, e durante o período de teste não teve perda de pacote na comunicação, ou seja, foi uma comunicação estável, uma comunicação confiável para fazer uma operação tão complexa como uma cirurgia robótica. Não fizemos uma cirurgia robótica em si, por uma questão de a cirurgia robótica envolver outras questões técnicas que não é só a conectividade. Mas o que esse case provou? Que, do ponto de vista da conectividade, a gente está chegando na maturidade de poder fazer uma cirurgia robótica sem ter que ter uma rede dedicada, fibra ótica ponto a ponto, que é como que o mundo está fazendo por aí. Então, foi o primeiro caso que a gente fez. O segundo caso, que foi um caso maior, que se transformou num projeto que está acontecendo ainda, é o projeto OpenCare 5G. Então, foi um projeto que nasceu de uma parceria da indústria, tanto da indústria de tele como a indústria de negócio e gestão, do governo e da universidade, de montar um laboratório para que a gente pudesse fazer e rodar casos de 5G. Então, a proposta foi, aqui são as empresas que participaram, né? Você vê, o Itaú entrou como tecnologia também, NEC, empresas de telecom, a Siemens com os equipamentos médicos, a Airspan, que é fornecedor de antena, a BDI entrou aqui como governo e financiador da fase 2 do projeto, e a Universidade de São Paulo também. A primeira fase desse projeto foi construir o laboratório, ou seja, construir uma rede privada em si. Só a construção do laboratório já foi muito rico, porque a gente pode enxergar a complexidade que é de fazer isso. Então, são todos os equipamentos importados. Você tem muita pouca gente que conhece como é que você monta essas redes privadas aqui. O conceito de arquitetura de montagem dessa rede é um conceito de open run, ou seja, você fazer conversar equipamentos de marca diferente para você montar essa rede privada. Então, tiveram uma série de dificuldades de aprendizados. Não só para a gente do InovaHC e do HC, aprendizado para os próprios parceiros que participaram aqui, que são os fornecedores de tecnologia. Mas nós conseguimos montar essa rede, esse laboratório. Então essa rede está funcionando. Como que ela funciona? A gente tem 2 ambientes com 2 antenas aqui dentro do HC. Um fica no andar de cima aqui, que é uma área administrativa de inovação, e o outro fica no nosso centro de intervenção. Então, essas 2 salas, elas recebem esse sinal e eles estão ligados a uma estrutura que faz uma conexão de uma infraestrutura que a gente tem aqui dentro do nosso data center, através de uma fibra ótica. Ele conversa com o data center lá em Mojimirim, no data center do Itaú, para a gente simular aqui uma consulta, uma cloud externa, e lá ele se conecta com a internet. Então, a gente começou a fazer testes aqui. O primeiro caso de uso foi um teste com streaming de ultrassom. E qual que era a ideia? Testar se
um médico radiologista especialista em ultrassonografia conseguiria orientar um profissional de saúde, não médico, lá na ponta a fazer algum exame de ultrassom, básico. Por que esse teste é interessante? Porque a barreira de você fazer uma transmissão real-time com sincronismo é o tempo de resposta. Então, se você faz uma orientação em que a voz fala vai para a esquerda ou vai para a direita, e o seu tempo de resposta da imagem não é síncrono com o da voz, você vira uma conversa maluca e nem consegue fazer orientação. Então, a ideia era provar essa tese. A gente fez no laboratório aqui, o que a gente conseguiu? Tempo de resposta em ordem de 2 milissegundos. E aí, que significa que daria para fazer essa orientação. Então, essa foi a primeira fase, o primeiro case com sucesso. Chamou muita atenção porque a gente conseguiu, de fato, fazer exames de ultrassom, uma técnica de enfermagem fazendo o exame e o médico orientando na outra ponta. Então, foi um projeto que ele rendeu uma possibilidade de expansão, segunda fase. Então, aí foi quando o governo entrou, através da BDI, para fomentar uma segunda fase, que era expandir o piloto para fora das fronteiras aqui do HC, tendo em vista que o 5G já está sendo disseminado por conta do país aí. Então, a gente montou um programa com a BDI, e esse programa tinha o objetivo de montar um caso piloto aqui com o governo do estado de São Paulo, que está sendo discutido, e um para a região norte, que é a região onde é mais carente de serviços de saúde. E aí na região norte que a gente está falando, a gente fala de população ribeirinha, de população indígena e de um Brasil que é bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Então hoje nós estamos aqui nessa fase B, então existe um grupo dentro do Inova HC que trabalha nesse projeto de fazer esse point of care na saúde primária, utilizando essa conectividade. Esse grupo está trabalhando com secretarias do Norte e com ONGs que operam nessa região norte, principalmente em regiões ribeirinhas e no Alto do Xingu, que já tem uma estrutura que chega lá de barco, e a gente já tem tido resultados e tem uma expectativa boa de que isso de fato se transforme num projeto que entregue valor para a sociedade. Eu tenho aqui, e eu vou passar para vocês, o vídeo do projeto, que ele fala por si só. Eu acho que eu preciso soltar aqui, né? Um dos grandes desafios da saúde pública é o atendimento das comunidades remotas. Nessas regiões não existem nem equipamentos e nem médicos especializados. Muitas mulheres grávidas da região amazônica não têm um pré-natal adequado. A assistência de pré-natal é de suma importância para proteger a saúde da gestante e do bebê. Realmente, a questão da democratização do acesso à saúde é um dos grandes desafios dos países em desenvolvimento. Com um ultrassom portátil, seria possível realizar atendimento de pré-natal com maior escala. E outro seria mais voltado à eficiência e redução de custos hospitalares. Os equipamentos seriam conectados via 5G a esta sala de controle e as imagens seriam carregadas na nuvem em tempo real. A Deloitte já há algum tempo vem acompanhando a evolução do 5G no mundo, tanto no âmbito da arquitetura, casos e uso e impactos econômicos. Já existe um piloto em funcionamento dentro do HC. O projeto foi concebido de forma a poder avaliar qual o comportamento em redes 5G para as soluções que atualmente funcionam em estruturas de redes corporativas cabeadas e as adaptações necessárias. Este projeto é uma perfeita parceria público-privada, onde temos governo, academia e indústria trabalhando de forma sinérgica e entregando valor para a sociedade. Tecnologia para inovar e entregar valor para a sociedade. Open Air 5G. Bom, esse é um vídeo do projeto que é legal porque leva a gente para um lugar bem diferente, mas que é um Brasil que existe aí, que tem suas necessidades, que é bem diferente do que a gente vive aqui nos centros urbanos. Então, a gente tem relatos dos médicos que trabalham lá, e o professor Marcos Menezes, que
atua aqui no INRAD, ele também faz esse trabalho nas aldeias indígenas, ele vê que assim, é uma carência muito grande e com muitas possibilidades assim, de um exame de ultrassom salvar a vida de alguém por uma coisa muito simples. Pré-natal, por exemplo, que não é feito de forma nenhuma, porque não tem acesso médico, isso aí tem uma capacidade de mudar esse cenário. Essa aqui são fotos da nossa equipe lá do Inova HC, eles estiveram na semana passada, estão vindo para cá, o translado não é muito fácil de chegar lá, então a gente tem todo um apoio de infraestrutura de barco que chega no Alto do Xingu, enfim, é uma aventura fazer esses testes lá. Mas o que eu queria era compartilhar esses casos que a gente tem aqui. Certamente existirão novos casos que vão surgir desse laboratório. O laboratório tem interesse em trazer casos que fornecedores da indústria, da saúde, enfim, queiram testar 5G. O laboratório está aqui para isso. A ideia que a gente tem é que alguém tem alguma ideia, vem aqui, conecta e mede para ver se isso vai ter algum impacto ou não. Essa é a missão do laboratório. Eu finalizo aqui minha apresentação e deixo aqui uma provocação que o Cleiton fez no começo lá na inovação. Geralmente não vem para organizar, vem para criar novos problemas. E aí aqui a gente tem um problema que a gente que mede, que faz gestão de metrologia, faz gestão de equipamento, vai ter que resolver num futuro breve, concretizando o cenário que o professor Schau falou de manhã, da evolução da telesaúde. Hoje a gente tem os nossos equipamentos que fazem edição, ultrassom, tudo tagueado, guardado dentro do hospital, e limpinho, tudo bonito. A gente vai ter que começar a fazer metrologia e cuidar desses equipamentos que ficam lá numa aldeia indígena, na mochila de um profissional de saúde que vai fazer saúde básica, ou na casa de um paciente que às vezes tem oscilação de energia, que às vezes não tem uma condição ideal de se trabalhar. Eu acho que para a metrologia e para quem faz gestão de equipamento médico, esse é um desafio que a gente tem que começar a pensar, porque ele está às portas de acontecer. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Cleiton, pela apresentação. Passar novamente a palavra ao moderador, senhor Adriano, para iniciar o debate e abrir para as perguntas. Obrigado a todos os participantes, palestrantes. Foi como eu falei no começo, né? 3 palestras interessantes, né? Onde a gente fala na primeira palestra do Cleiton, né? Que está muito ligada, né, à questão do valor da entrega, né? O que você vai entregar no final, né? Então, você falou bastante sobre a questão de reduzir o consumo de anestésicos, né? E no final, o que a gente tem? O que a gente espera dessa diminuição? Redução de tempo de internação de paciente de UTI. A gente está esperando, o que se espera? Um debate, né, clínico, né, sobre essa questão de projeto terapêutico, né? O que a equipe multidisciplinar ela está conversando e tomando decisão no final. Então, assim, foi bastante rica mesmo, eu adorei, né? Um grande desafio que a gente tem integrar esses equipamentos, né? Porque pensando nesses rincões aí do Brasil, né, nós temos equipamentos que funcionam, vai lá, 70% pneumático, né, e 30% eletrônico ainda, né? Então a gente tem aí um grande desafio de expandir esse projeto, né? A outra palestra lá da própria Miriam, eu fiquei lembrando de uma das minhas andanças como avaliador, e eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, tá? Eu estava num hospital que estava tendo um surto de serrátia. Serrátia, para quem não sabe, é uma bactéria, que ela tem afinidade para infecção urinária. E aí o que aconteceu? Vira e mexe e o controle de infecção lá, corria para lá, corria para cá. Ah, não, é mão, não é roupa, né? E
quando chegaram numa conclusão, e era verdade, né? Sabe aonde estava essa danada dessa bactéria? No esfigmo manômetro. Então a minha pergunta é, se vocês têm pretensão de expandir isso para o tecido do esfigmo, pensando em metrologia, né? Porque, assim, o projeto é muito bacana. Então a gente tem que cercar, né? Cercar a roupa, cercar esfigmo, cercar todo mundo, né? Tudo que é têxtil. E a minha pergunta essa tecnologia, ela vai para tecido sintético, algodão, sintético, ou não tem? Não tem. Qualquer composição de tecido, ela cabe, né? Algodão, o sintético, o misto, até o não tecido nós fizemos os testes. Tem o mesmo grau? Funciona com o mesmo grau de aderência. Sim, ótimo. Assertividade. Muito bem. E para finalizar a palestra do Cleiton, né? É o futuro, né? É o que todo mundo espera, né? Uma rede rápida para que a gente possa trabalhar bastante essa questão de interações em tempo real, né? E principalmente eu queria fazer uma pergunta, se vai precisar, Cleiton, de alguma adequação na estrutura hospitalar, pensando nesse 5G lá dentro dos hospitais, se vocês já fizeram algum projeto, se vocês já estão trabalhando, se vai precisar fazer algum investimento muito alto, alguma coisa. Então, o que a gente tem visto? Para o ambiente corporativo do hospital, ainda não existe, vamos dizer assim, vantagem de você ir para o 5G, ou seja, trocar sua rede cabeada Wi-Fi para o 5G, por uma questão de governança da sua rede. Entendeu? Então, o que a gente imagina que vai acontecer? À medida que os devices, a computação de borda foi evoluindo para a gente trabalhar num ambiente como esse, aí sim a conexão corporativa ela vai fazer sentido você se conectar com ele. Hoje a grande vantagem é trabalhar com quem está fora. Então, quem é móvel? Ambulância, equipamento na casa do paciente, equipamento em outro lugar, você fazer essa conexão. Para dentro das companhias, a gente até teve essa discussão, a gente chama Claro para falar, e eles mesmos poderiam estar interessados em vender alguma coisa, falam, eu acho que não existe uma maturidade de governança de TI para a gente ainda usar o 5G. Então, rede sem fio ainda, o Wi-Fi acho que vai, dentro dos ambientes ainda existir até as tecnologias novas, aí, eu estou falando de notebook, computador, equipamento médico, os devices começarem a incorporar isso de forma nativa na fabricação deles. Então, eu acho que isso vai um tempo ainda. Agora, o impacto no point of care, fora do hospital, eu acho que já dá para começar a usar e utilizar o que o 5G de agora já proporciona para a gente, que já é uma mudança de cenário. Alguém tem pergunta da plateia? Minha pergunta é para o Gleidson. Eu sou técnico também. Minha empresa trabalha com ventilação mecânica na linha de home care. E a gente também tem o telemonitoramento. E a gente sabe o quanto é difícil, por mais que você instale os parâmetros, deixa tudo configurado, o quanto é difícil, na outra ponta, vir os resultados para você administrar e fazer um relatório, gerar, enfim, uma tomada de decisão. A minha pergunta para você é o seguinte: com tantas tecnologias diferentes, tempo de processamento diferente entre os equipamentos, Dräger, Maquet e outras, estou falando de ventiladores, como fazer para trabalhar todos na mesma sincronia? Ou a ideia é parametrizar, criar-se um padrão, só vou trabalhar com essa tecnologia, só Dräger, com esses parâmetros, lógico, vai ter doenças diferentes, né? Casos diferentes, mas que todos apitem os sinais sonoros no mesmo momento, na mesma velocidade, e tragam para você também esses dados na mesma velocidade.
A ideia é criar o padrão, trabalhar com uma tecnologia só, ou criar um sistema que gerencie, porque vai ser muito mais difícil você construir um sistema de gerenciamento. Sistema de gerenciamento. A resposta é essa. Né? Para efeito, gerenciamentos de pacientes intra-hospitalar. Tá? Tudo falou de home care aí. Na rotina das UTIs, eu não posso determinar uma marca de ventilador ou outra marca de ventilador. Por quê? Durante o ciclo de desenvolvimento dos ventiladores mecânicos dos últimos 20 anos, mais ou menos, cada qual lançou lá os seus modos ventilatórios. Né? Ou tem mínimas distinções entre eles para efeito de conseguir contemplar um tipo de terapia ou outro de acordo com a necessidade do paciente. E no final das contas, eles acabaram gerando escolas, principalmente junto aos fisioterapeutas. Então, os hospitais precisam ter à mão opções. Então, normalmente no UTI você vai ter 2 ou 3 opções de ventiladores. Então, não posso me restringir a uma determinada tecnologia de um dado perfil de fabricante. Então, já excluo essa possibilidade. Qual foi a alternativa que nós adotamos junto às empresas? Tanto as empresas fabricantes, quanto as empresas que fazem a integração dos dados e convergência dos dados. Que a gente centralize tudo do ponto de vista de padrão de comunicação, e quando você está falando de timeline, né, de sincronismo temporal, a solução do servidor estabelece o T0. Né? Nós temos um servidor que estabelece o T0 e ele acaba sendo o registro para os demais equipamentos. Né? Então, ele vai fazer o alinhamento entre todos os equipamentos. Aí a gente está falando só do ponto de vista da arquitetura. Quando você fala, a gente está falando do ponto de vista da latência de comunicação entre os equipamentos, né, desde o que faz a aquisição até passando por os access points, no caso de comunicação Wi-Fi, até chegar ao servidor, até ele processar e até ele disponibilizar isso. Existem delays. Né? Esses delays são previstos, mas ele tem um teto de tolerância. Né? O que é um delay plausível? É um delay que ele acontece entre a aquisição e a visualização do dado, a disponibilização do dado. Ele não pode acontecer entre as modalidades de equipamento, elas têm que estar sincrônicas. Né? Se eu tenho uma frequência respiratória num dado tempo, no monitor multiparamétrico, ela tem que estar refletida na sua aquisição do ventilador mecânico também. Ponto. Tá? Isso tem que estar sendo organizado pela arquitetura do servidor, que vai fazer a convergência desses dados todos. Então, quando eu falo convergir tudo para um dashboard único, eu estava simplificando a apresentação, esse dashboard, no final das contas, ele está trazendo para o usuário tudo aquilo que está sendo organizado por um servidor que está atrás dele. Né? Não é simplesmente uma central de monitoração como que é feito para os monitores multiparamétricos. Né? É um pouco mais complicado até pela heterogeneidade de dados. Tá? Te respondi? Qual foi a sua pergunta? Fazer para a colega aqui. Você disse que você tem 3 viés de desenvolvimento em tecidos e nanômetro. Um deles aborda aspectos hidrofóbicos, né? E o meio que os meninos comentaram aqui acerca da aplicação em outras superfícies que não necessariamente roupas. E que a gente vê nas internações das UTIs, grande parte da contaminação ela acontece pelos acessos, né? Os acessos para infusão de medicamento, drenos, etc. E isso está na literatura, isso é patente. E muitas vezes se dá pelo tempo em que esse acesso está lá. Né? É uma relação de tempo-contaminação. Primeira pergunta é, esses materiais que vocês vêm desenvolvendo, eles conseguem minimizar esse efeito do tempo, por ser hidrofóbico,
né? E pela mesma condição hidrofóbica, ele consegue evitar a proliferação de contaminação resultante de umidade do próprio paciente? Sim, o nanorrepelente, ele vai atuar naquela área em que ele está colocado, né? Então ele vai evitar a umidade, mesmo dos líquidos corporais. É isso, né? Sim, isso foi testado na PUC, nós temos a colega aqui, né, do Rio Grande do Sul, e deve sair no artigo com os índices, inclusive, em que isso ocorreu. Foi feito num andar todo de UTI, né? E comprovado que ele evita a umidade. A primeira questão... Essa é a primeira questão quanto à relação à aplicação, porque assim, os acessos eles são feitos de polímero em geral, né? Polímero e metal. Mas a fixação dos acessos não. Muitas vezes a fixação com têxtil também. Têxtil, com esparadrapo, etc. Curativos, aí eu faço a continuidade. É nesse ponto que o projeto FINEP vem se abordar? Exatamente isso. Está sendo liberada agora a verba, um projeto que já foi encaminhado no ano passado, e nós iniciaremos o trabalho no mês de janeiro agora. Temos um trabalhinho aí, é justamente para esse tipo de situação que os curativos serão desenvolvidos. E última pergunta, a relação da cama ou da superfície imediata entre o paciente e a cama no trabalho relacionado com escaras, para minimizar... E a ferida, né? Aí nós estamos falando de ferida. De ferida. Para contexto de todo mundo, escaras é outro caminho bastante recorrente para contaminação de paciente para sepsis, né? Sim. Até certo ponto, a gente está falando de gerenciamento de escaras que evita que ela aconteça, mas ela acontece. Se ela acontece, eu tenho que ter um outro instrumento para minimizar a contaminação. Você tem um material que é hidrofóbico, já ajuda demais. Tá? Se você já tem alguma coisa nesse Possivelmente sentido. nós não temos coletado ainda sobre a escara, mas vamos caminhar com o projeto e vamos ver onde vamos chegar. Já tocamos no assunto, mas eu não tenho ainda nem o tipo de material que eu vou poder utilizar nisso, nem as experiências hospitalares nesse sentido, que nós temos que captar também, para então podermos trabalhar em cima. Para sabermos também qual o elemento químico que nós vamos utilizar, né? Então temos que saber o comportamento da ferida para estabelecermos o tecido que nós vamos utilizar e os elementos que nós vamos colocar. Mas isso tem toda uma base de estudo, eu tenho 3 anos para fazer isso, colocar em prática. Boa sorte. Obrigado. Ótimo, gente. Olha, rendeu, né? Rendeu a discussão. Eu queria agradecer mais uma vez a todos os palestrantes em nome da REMESP e deixo por encerrado aqui. Então, obrigada a todos pela participação. Eu vou entregar o certificado e a lembrancinha do evento. Convidar o professor Celso para fazer o encerramento aqui no palco. Então vamos lá. E fazer a foto oficial, é claro. Lá para a foto oficial.